pessoal, a gente vai falar a última parte agora de receita públicas, conceitos gerais, receitas públicas ou receita pública, ok? Primeira questão, a caução exigida e arrecadada de um licitante corresponde a um ingresso de valores aos cofres públicos e, portanto, é uma receita pública. Veja, eu coloquei uma bombinha aqui porque você não sabe o que ele está perguntando, se é o sentido amplo ou sentido estrito, ok? Então veja que o posicionamento do CESP tende a ser no sentido estrito. Quando isso daqui é a regra, nós podemos adotar pelas questões que nós temos observado. Quando ele quiser falar da exceção, que também será uma receita pública, o ingresso de valores aos cofres públicos de caução, que vai ficar ainda que transitoriamente nos cofres públicos, em sentido amplo seria uma receita pública, ok? Mas no sentido estrito, caução exigida e arrecadada em um licitante correspondente ao ingresso de valores aos cofres públicos, portanto é uma receita pública, não, sentido estrito não é, ok? Porque vai ter o caráter transitório e vai ter que ser devolvido depois aí de que terminado aí por exemplo, a execução do contrato. 22. A receita pública não efetiva, aquela que não altera o patrimônio líquido, provém de serviços prestados indiretamente pelo governo, viajou na maionese. Isso aqui é quanto à afetação, pode ser efetiva e não efetiva. Então a não efetiva, ela não altera o patrimônio líquido. A regra é que as não efetivas elas sejam quem? As receitas de capital. E as efetivas, regra, receitas correntes. 23. Considerando que as receitas orçamentárias são representadas por recursos financeiros que ingressam no caixa do governo durante o exercício orçamentário e que constituem um elemento novo para o patrimônio público, ok? Aumentando-lhe o saldo financeiro, ok? É correto afirmar que, excetuando-se as operações por antecipação de receita orçamentária, as operações de crédito autorizadas em lei classificam como receitas orçamentárias. Perfeito. Então a LOA ela vai ter lá quem? Receitas e despesas. Nós temos a possibilidade de ter o que? Mais recursos aqui para fazer face aí a mais despesas. Esses recursos aqui eles podem ser financiados por operação de crédito, ou seja, por empréstimos, ok? Quando você compra, por exemplo, um título público do governo federal, o que está fazendo? Uma operação de crédito para o governo, está entrando uma receita para o governo, perfeito? Então seria isso. Agora, por que não é o aro? Novamente, porque vai estar aqui dentro já previsto, por exemplo, as receitas tributárias. Vai ter lá 200 milhões, por exemplo. Se já está computado, eu vou antecipar essa receita, não tem sentido eu colocar novamente os 200 milhões. Então, o meu orçamento estaria errado, porque eu estaria computando duas vezes, ia ficar com 400 milhões e na realidade não, estou só antecipando uma receita. Mas no caso da operação de crédito, só por não ser antecipação da receita, eu estou incluindo aqui, estou aumentando o meu financeiro? Sim, então está correta a questão. Vamos lá, artigo 57 da 420 vai falar que ressalvados os casos aí dispostos no artigo 3º
que está aqui embaixo, serão classificadas como receitas orçamentárias sobre rúbricas próprias, todas as receitas, inclusive as provenientes de operação de crédito. Então, a operação de crédito vai ser o que? Uma receita oriunda de empréstimo. A grosso modo é um empréstimo. Sendo um empréstimo, aí vai entrar no governo como receita que pertence ao seu orçamento, receita orçamentária, ok? Agora, não se consideram para fins desse artigo as operações de crédito por antecipação da receita, emissão do papel moeda ou outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros, ok? Então, outras não entram. É correto, portanto. 24. Uma diferença que usualmente se estabelece entre receitas correntes e receita de capital é o caráter recorrente das primeiras. Veja, ele está dizendo aqui que é um caráter recorrente, as receitas correntes têm o caráter recorrente. Ok? E receita de capital, ele está dizendo que isso tem o caráter esporádico das últimas. Do mesmo modo que as receitas próprias e as receitas de transferências, as primeiras são livres. Então ele está dizendo aqui que receitas próprias são livres. E as últimas receitas de transferência, elas são o quê? Elas são vinculadas. Então vamos lá. Então ele trouxe 4 informações. Aqui 2, 3 e 4. Ok? Vamos lá. Receitas correntes, elas são recorrentes, são chamadas então receitas ordinárias. E quando é esporádico, algumas receitas de capital são esporádicas. Algumas, por exemplo, alienações. Alienações não é todo dia que o governo está vendendo imóvel, por exemplo. Então ela é esporádica, então elas são não é extra orçamentária, é extraordinária, ok? Extraordinária. Mas apenas algumas rubricas dentro da receita de capital. Não dá para dizer que receitas de capital elas são esporádicas. Por exemplo, operação de crédito tem todos os anos. Operação de crédito tem todos os anos. Então, não dá para dizer que elas são esporádicas. Então aqui já tem um erro, perfeito? Continuando, do mesmo modo que as receitas próprias, então elas são livres. Dá para dizer que elas são livres? Vamos colocar aqui então. Nós temos taxas, elas não são livres. Temos contribuições de melhoria dentro lá da rubrica de tributos. Nós temos outra rubrica lá que são as contribuições, que envolve as contribuições sociais, também não são livres, então fura aqui também. E aqui receitas de transferências, eu posso ser vinculadas ou livres. Por exemplo, se for transferências voluntárias, pode ser livre? Pode. Então também
pode furar aqui também. Então a questão está toda errada. 25. Conforme os efeitos produzidos ou não no patrimônio líquido, a receita orçamentária ela pode ser classificada como efetiva ou não efetiva. Perfeito. Questão correta. 26. Tributo é receita originária. Então, tributo é uma receita originária instituída pela entidade de direito público, compreendendo impostos, taxas, contribuições, nos termos da Constituição e nas leis vigentes em matéria financeira, destinando-se ao seu produto ao custeio das atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. O resto tudo mais está correto. O que está errado aqui, meu pessoal? Tem uma coisinha aqui que está errado. Ó, procurador da AGU. Exatamente. Tributo é uma receita derivada. Então, se você pensou no derivada, você acertou. Se você não pensou no derivada, volta ao vídeo. Quando eu fizer a pergunta, você vai responder derivada. Ok? Beleza? Então, tá errada a questão. 27. As receitas originárias são obtidas dos particulares, envolvendo patrimônio alheio. Isso daqui é o que? É receita derivada. E não do próprio Estado. Esse grupo deriva do comando unilateral da vontade do Estado em contraposição às derivadas, onde a regra é a bilateralidade. Então aqui sim são quem as originárias. Ok? Então, onde a regra da bilateralidade são as rendas que o Estado colhe do setor privado por ato de autoridade e uso de supremacia estatal. Então, está invertido aí as duas palavrinhas. Então, receitas derivadas em cima, receitas originárias embaixo, estaria perfeito. 28. Segundo a referida lei, que é a Lei 4.320 de 64, receita industrial é classificada entre as receitas correntes, ok? Enquanto a alienação de bens e a amortização de empréstimos são o que? Receitas de capital. Compõe as chamadas receitas derivadas. Ele mistura os conceitos, ok? Mas poderia ser receitas derivadas? Poderia, mas as receitas de capital, elas são o que? Aqui nesse caso aqui, alienação, estou vendendo. Aqui a amortização, estou emprestando. Então aqui tem o que? Uma bilateralidade. Então o Estado não está agindo como Estado. Então não será uma receita, não seria uma receita derivada, e sim uma receita, no caso, originária. Ok? Mas não traria o paralelismo, né? Porque aqui está falando receita industrial, são receitas correntes, e as outras duas são receitas de capital. Então dificilmente ele traria uma questão sem esse paralelismo, ok? Questão errada. 29. Os recursos decorrentes de calções, fianças, consignações não são reconhecidos como receitas extra-orçamentárias pela contabilidade pública? Não, elas são sim consideradas receitas extra-orçamentárias. Questão errada, portanto. 29. Os dados abaixo relativos à execução orçamentária de determinado órgão público e a receita ali aqui embaixo em face dos dados apresentados, julgue o item. A receita orçamentária atingiu um montante de 650. Vamos classificar aqui então quem são as receitas e quem são as despesas. As nossas despesas vamos colocar em vermelho. Contribuição para entidades fechadas da Previdência. Então aqui o órgão está mandando recurso contra
complementar, na previdência complementar é uma despesa. Vencimentos e vantagens fixas, despesa. Juros sobre a dívida por contrato, pagamento. Então tudo que está saindo dos cofres públicos vai ser despesa, tá? Passagens e despesas com locomoção, despesa. Equipamento, material permanente, estou comprando, despesa. Concessão de empréstimos, eu estou considerando empréstimo, mas está saindo o recurso, olha aqui é o pulo gato, então também é uma despesa. Agora vamos entrar para as receitas. Multas e juros de mora dos tributos, então está entrando recurso de juros, está entrando recurso de referente a alienações, entrando recurso referente a contribuição social, está entrando recurso de taxa de ocupação de imóveis, está entrando recurso de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, está investido o dinheiro, imposto de renda, recurso entrando. Então aqui agora ele está dizendo que as receitas orçamentárias atingiu um montante de 650. Então a gente vai olhar tudo isso aqui. 40 mais 110. Então aqui 40 mais 110 mais 140 mais 60 mais 220 mais 80. Então vamos ver aqui, 220 com 80 dá quanto? 300. Aqui mais 200. Aqui mais 150. 500. E aqui mais 150. Deu quanto? 650. Aqui está quanto? A receita orçamentária atingiu um montante de 650. Questão correta, portanto. Beleza, povo? Então assim a gente termina a nossa bateria de exercício referido aí, referente, né, aos conceitos gerais de receita pública. Um abraço e vamos para a próxima. Força, fé, coragem, persistência, resiliência, antifragilidade. Isso eu espero de vocês. Beleza, povo? Um abraço.